Boa noite a todos. Acredito que esteja tudo funcionando. Prazer, meu nome é Pedro Salerno. É um grande prazer estar aqui hoje com o Dr. Luiz Augusto Palma Dalan. Posso chamar de Guto? Pode chamar de Guto. Pronto. Guto, para mim, foi uma pessoa extremamente especial e realmente uma pessoa que mudou minha vida, querendo ou não. Conseguiu abrir portas sem nem me conhecer. Eu sou eternamente grato por esse grande gesto. E eu tenho a grande oportunidade de conversar com ele aqui hoje. Nosso objetivo é fazer um bate-papo informal. E começando, melhor do que eu apresentar, Guto, é perguntar como é que ele se identifica, como é que você se identifica como cardiologista Que susto, intervencionista. achei que você ia falar com você, todos. Eu falei, eu me identifico como. Não, você fez a faculdade de medicina no Brasil, não foi isso? Qual foi a faculdade? Isso, então, boa noite a todos. Eu sou o Guto. Eu fiz faculdade na Santa Casa de São Paulo em 98 a 2003. Aí depois, minha vida é toda cheia de percursos. Nunca foi uma linha reta, Retilínea. né? Vai e volta, vai e volta. Aí eu cheguei a fazer até residência de cirurgia. Cirurgia. 2 anos de cirurgia na Santa Casa. Na época era a melhor faculdade, a melhor residência de cirurgia do Brasil. Na época eram 2 anos ou Dois, três? 2 anos. Me formei em cirurgia. Mas os últimos anos de cirurgia eu comecei a operar com meu pai. Meu pai é cirurgião cardíaco, ele é um cirurgião renomado lá do INCOR. E eu comecei a fazer cirurgia com ele. E vi que, na verdade, era muito legal, tal, mas não sei se era bem o que eu queria para minha vida, porque o estilo de vida, meu pai tem hoje 73 anos, ele é meu ídolo, meu herói, minha referência toda, né? Mas faz 40 anos que ele sai de casa às 7 horas da manhã e volta para casa às 11 horas da noite. Uhum. E só opera. E a vida dele virou mais ou menos uma dedicado completamente à medicina, né? Ele até falou pra minha mãe, eu estou casando com você, mas eu já sou casado, antes de casar com você, eu já sou casado com a Era meu medicina. segundo casamento. Então você tem que conviver com isso, assim. Então assim, aquele estilo de vida que eu achei que era uma loucura, mas hoje em dia meu estilo de vida é meio parecido, né? Que eu trabalho muito também. Mas o que eu não gostava é que, tipo, eu não sei, toda vez que eu entrava em campo na cirurgia e se colocava em essa corpórea, para sair, quando o paciente demorava para sair, quase que eu infartava junto. Então, toda vez, aquela coisa de desespero, sai ou não sai de máquina, não sei o que, tal. Eu falei, isso não, quem vai infartar daqui a pouco sou eu, então deixa eu fazer alguma coisa mais dinâmica, com resultados imediatos, que você consegue ser mais imediatista e tem a mesma satisfação. E aí foi aí que eu comecei a pensar em fazer hemodinâmica. Ainda no coração, né? Coração, exato. O coração, eu sempre soube que foi, desde pequenininho, que ia trabalhar com o coração. Eu sempre fui aficionado por tudo relacionado com o coração. Mas eu comecei então mais pro lado cirúrgico, aí depois fui fazer cardiologia clínica, fiz estágio de cardiologia no INCOR por 2 anos. E aí depois eu entrei no estágio de hemodinâmica, não existe, ainda não sei se existe residência hemodinâmica no Brasil, acho que tem 1 ano só que é reconhecido pelo MEC, mas daí eu entrei e fiz 2 anos de estágio de hemodinâmica no INCOR. Então tudo de trás para frente. Então eu tirei título, então eu sou cirurgião geral, né? Inclusive no CREMESP eu sou cadastrado como cirurgião. Uhum. Né? Minha especialidade é Cirurgião geral. Aí eu fiz 2 anos de cardiologia, tirei título de especialista em cardiologia. 2 anos de hemodinâmica, tirei título de hemodinâmica. Aí depois disso ainda tirei título de clínica médica, tirei título de terapia intensiva, isso tudo no Brasil. Tudo ainda lá, né? E aí depois que a gente vai conversar mais pra frente, vindo pra cá, tem que começar tudo Não é de só novo. especialista, né? É hemodinamicista, cardiologista, intervencionista, é especialista em um monte de coisa. Clínica médica, cardiologia e terapia intensiva. E aí tu estava trabalhando já em São Paulo, já estava como cardiologista, intervencionista, fazendo o que você gostava de fazer. Exato. Qual foi assim, já bem estabelecido, qual foi o gatilho assim que motivou fazer essa mudança tão drástica e arriscada, né? Aí assim, no Brasil eu tinha muitos empregos, teve uma época que eu tinha 6 empregos, eu trabalhava em 6 hospitais diferentes, né? Uhum. Então sempre tive um hospital do SUS, né, para fazer a parte acadêmica e para pôr a mão na massa, enfim, para ter maior volume, e sempre tive meus serviços particulares, né? Então
Tá mais ou menos até 2015 eu fiquei mais no Hospital Santa Marcelina, né, fazendo muito procedimento como preceptor, como um dos assistentes. Em 2015 eu saí do Santa Marcelina e fiquei no Samaritano, que eu já estava no hospital particular. Aí eu comecei a fazer meu doutorado e nesse mesmo ano eu fui contratado como plantonista da hemodinâmica do INCOR. E aí, pouco tempo depois, eu virei assistente da hemodinâmica do INCOR. Então, a partir de 2015, minha vida voltou mais para o lado acadêmico. Antes estava muito assistencial, voltou para o lado acadêmico, né? Fazendo Um doutorado e fazendo a parte científica, mais acadêmica, preceptoria no INCOR e a parte mais privada, né? No Samaritano, em outros hospitais, né? E sempre naquela época dando muito plantão, enfim. E aí o que aconteceu? Depois, chegou uma época, em 2018, que eu meio que estagnei, sabe? Eu estava fazendo minha profissão, estava muito legal, eu amo o que eu faço, né? Mas eu cheguei no ponto que eu estagnei. Lá não no, estava conseguindo no crescer INCOR, mais. eu não conseguia crescer porque eu não tinha expertise para crescer mais, eu não tinha nenhuma exposição, nenhuma acesso às novas tecnologias. Exato, e eu para não poder tinha fazer nenhuma os experiência com um procedimento estrutural, né? Eu falei, bom, e conversando com muita gente, falando assim, a próxima bola da vez agora vai ser estrutural, né? Então eu falei assim, opa, então por que não, né? Então onde que eu posso ser estrutural? E aí comecei a procurar onde poderia fazer intervenção estrutural e onde poderia me destacar, conseguir tecnologia me destacar para poder voltar para o INCOR com background novidade, né? Então o plano A sempre então o objetivo foi fazer e trazer de volta. Exato. E aí conversando com muita gente, né? Pensei em ir para a Europa, pensei em ir para outros países e tal, e aí eu vi que pela internet, conversando assim, indo atrás, mandando e-mail, ó, fica a dica, hein? Eu mandei e-mail para o Dr. Guilherme Atizani, né? Que eu já conhecia de congresso, mas nunca tinha falado com ele. Mandei um e-mail, ele foi super acolhedor e começamos a conversar por e-mail, depois por telefone, e aí eu falei, que você recomenda? Se você pudesse ir para qualquer lugar do mundo, ele fez o treinamento dele na Itália de estrutural, né? E foi contratado nos Estados Unidos como um especialista em MitraClip, em TAV, em válvula, né? Que ano era isso, mais ou menos? 2018. 2018. E aí ele estava já aqui nos Estados Unidos? Já estava aqui desde 2015. No University Hospital. Aí, aqui em Ohio. E aqui em Ohio, já era assistente. E aí eu falei, se você pudesse escolher qualquer hospital do mundo para fazer treinamento estrutural, para onde você iria? Ele falou, eu viria para cá. Falei, interessante. Eu falei assim, e quais são os pré-requisitos? Você precisa dos steps, né? Então aí começou a história, você precisa dos steps. Então se você quiser tocar paciente aqui, a primeira coisa é tirar o tal dos steps, né? E aí depois, tirando os steps, aí a gente consegue ver algum jeito de conversar com a diretoria tal para ver se consegue fazer um estágio hands-on aqui, né? E aí foi a ideia, eu falei, então eu preciso tais dos steps, né? Então, já tinha escutado alguma vez falar sobre os steps, validação? Eu tinha escutado, mas nunca tinha ido atrás. Eu tinha ouvido falar que era uma prova extremamente difícil e os comentários dos meus amigos que já tinham feito assim, esquece, nem tenta. É distante da realidade, não esquece, nem chega a prova perto. mais difícil que você vai prestar na sua vida. Em outra língua, são questões, tem menos de um minuto por questão, são questões enormes. Então você tem que juntar inglês com conhecimento, com dinâmica, com foco. Prova longuíssima, de 9 horas num dia só. Então, assim, o máximo que eu tinha feito era no vestibular de 4 horas. Então, assim. E já era longo. Já era longo, né? Então, realmente, eu fiquei meio com o pé atrás. Mas eu falei, bom, se esse é o preço a pagar para você poder ter alguma experiência estrutural, vamos lá, né? Então, assim, eu vim para cá, para Cleveland em 2018. Então, eu tive contato com o Guilherme e vim para cá. E quando eu cheguei aqui, eu fui muito acolhido pelo Dr. Irã Bezerra também. Então, são os dois meus grandes mestres. Então, Guilherme Atizani, Irã Bezerra e o Marco Costa, que era o presidente do hospital, que foi quem me ajudou a fazer a papelada para vir para cá, e foi ele que foi meu co-orientador do doutorado. Então, eu fiz meu doutorado no INCOR. Então, vamos só fazer uma contextualização, né? Em 2018 começou todo esse processo. Isso. Dr. Guilherme Atizani já era intervencionista aqui no University Hospitals e por uma coincidência do destino ou o acaso, aqui o University Hospitals era quase um celeiro de brasileiros. Exato, né? Só tinha brasileiros. Que o Marco Costa, que era o presidente do Instituto de Vascular, né? Instituto de Heart and Vascular Institute, o Harrington.
tinha o Irã, que era o diretor do Cat Lab, e o Guilherme, que era o diretor de estrutural. Então, a tempestade perfeita, né? E eu estava fazendo doutorado, como eu tinha falado, né? E tinha a possibilidade de fazer um projeto, um doutorado de sanduíche, que é um doutorado que você faz no Brasil e em outra instituição por um ano. Então, você vem para cá e fica pelo menos um ano, e aí você consegue defender como se fosse um doutorado de sanduíche. Foi o que eu fiz, né? Então, em 2018, eu vim para cá com o intuito de fazer um doutorado de sanduíche. E aprender estrutural para voltar para o Incol. Exato. Então, quando foi que esse trajeto assim começou a mudar? Então, daí no meio do caminho, em 2019 para 20, né? Então, eu defendi meu doutorado em 2019, em março. Eu defendi meu doutorado dia 11 de março de 2019. Marcou. Dia 18 de março de 2019, o Covid provocou aquele fechamento todo, né? De tudo que imaginava, né? Então, foi aí que eu tive que... A gente que trabalhava no laboratório não podia mais ir para o hospital, que eles fecharam o hospital só para quem estava tratando de pacientes. Aí que eu tive que sentar a bunda e estudar finalmente os meus steps, que eu não tinha nada para fazer, né? Eu fazia pesquisa de casa, mas a maioria do meu tempo, que era dividido entre ficar assistindo procedimentos estruturais e pesquisa, eu não podia mais assistir procedimento estrutural. Então eu ficava estudando para os steps e fazendo pesquisa ainda em casa, no computador, né? E aí foi que as coisas deu uma turbinada, deu uma acelerada no meu processo de estudar. Eu consegui focar mais e tirar os tais dos steps. E para quem não conhece, né, os steps, a gente já falou no nosso Instagram, Dr.Pedro Salerno, que são basicamente o sistema de licenciamento para se tornar médico aqui nos Estados Unidos. Então são 3 steps. Se você é brasileiro, indiano ou até um americano que faz a faculdade aqui, você precisa fazer todos esses steps, independe de onde você se formou. É o sistema de licenciamento dele. Então é de fato uma prova extremamente difícil, várias provas difíceis. Seria o equivalente ao revalida, né? A revalidação no Brasil. Mas é 1 milhão de vezes mais difícil. Exato. São várias etapas, tem proficiência em inglês. Quando eu fiz os steps ainda, a gente tinham atores, então tinha 12 atores com 12 salas diferentes, você tinha que fazer como se fosse real, um exame físico, conversar, tirar a história, dar o diagnóstico e dar toda a conduta que você faria em 12 pacientes. E o índice de aprovação não era muito alto entre os estrangeiros, então era uma prova super difícil. E você tinha que vir aqui para os Estados Unidos para fazer, que era a prova chamada Clinical Skills. Hoje em dia, essa prova se tornou o OET, que é uma prova de inglês que a gente consegue fazer já no Brasil. Então, se tornou muito mais fácil e mais barato você fazer esse processo também. E muito mais fácil também, porque é uma prova de inglês agora do que um cenário clínico com 12 pacientes. Então, facilitou muito a vida de quem quer tirar o... E no fim, foi esse bicho de 7 cabeças que todo mundo falava pra tu, Step 1? Foi a prova mais difícil que eu já prestei na minha vida. E olha que eu já tenho o título de Clínica, Cardiologia, Intervenção, UTI... Sei lá, esqueci mais um. Eu já prestei prova de título de especialista de tudo que você possa imaginar. A prova mais difícil que eu fiz na minha vida foi o tal do Step 1. Step 1 é um negócio... Assim, é difícil... Assim, porque não é um assunto que a gente utiliza muito na prática. Então, assim, é um decoreba. Eu acho que o ponto aqui é falar assim, é difícil, muito, mas é impossível não. É muito difícil, mas dá para fazer. Se você sentar a bunda e focar e estudar, dá para fazer. É só querer. Qualquer pessoa é capaz de tirar e estudar para o Step 1, mas tem muita dedicação. Eu levei mais de 1 ano estudando para o Step 1. Pronto, então chegou a pandemia, começou a estudar, fez o primeiro steps, como foi essa sequência? E aí, quando eu acabei os steps, eu acabei em junho de 2019, eu consegui todos os steps, estava tudo aprovado. E aí, foi aí que eu fui atrás da diretoria e falei, doutora Tizane, maravilha, aqui está. Cumpri as tarefas, de casa, estamos em junho. Eu tenho que voltar para o hospital em setembro, porque eu era contratado ainda do hospital, estava em afastamento não remunerado, não estava recebendo nada, mas eu estava... Não, era afastamento, assim, não recebia nada de dinheiro, mas eu ainda era assistente do hospital, né? Então eu falei, ok, fiz minha parte, e agora? Estamos em junho, posso treinar 3 meses aqui na equipe de estrutural para voltar com uma bagagem de hands-on, né? De que eu fiz os procedimentos e tal. Aí fui discutir isso com ele e com 2 grandes guides, os grandes mentors na minha vida, que é o Dr. Shishborn e o Dr. Philby, né?
o Dr. Shishibar, naquela época o Dr. Bezerra tinha ido embora, tinha ido para Tampa, né? E ficou o Dr. Philby como diretor do Cat Lab, e o Dr. Shishibar estava no lugar do Dr. Marco Costa como o presidente do instituto, né? E aí que sentou eu, o Dr. Shishibar, o Dr. Philby e o Dr. Artisani, sentamos todos e falamos, bom, temos esse problema, né? E eles eram todos a Cleveland Clinic, né? Os dois americanos, né? Eles eram na Cleveland Clinic e tal. Eu falei, ó, eu sei que na Cleveland Clinic você pode fazer um estágio de 3 meses. Tem estágios que você vai, fica 3 meses e volta, né? Eu posso fazer isso? Daí os dois começaram a rir, né? Assim, isso não é bem assim que funciona. Você, se ficar 3 meses aqui, a gente não vai te deixar encostar em nenhum paciente 3 meses. E lá no Cleveland Clinic é assim também. Esses estágios são os estágios que as pessoas mais observam nesses 3 meses. Se você quiser colocar a mão na massa, são 1 ou 2 anos de fellowship com os melhores residentes do mundo. Eles falam, a gente recebe gente de Duke, da Harvard, de Stanford, assim. Não é essa mamata toda que o pessoal fala, né? Não é um curso de final de semana. Exato, né? Cheguei, vou ficar 3 meses, vou voltar com um diploma de Cleveland, né? Então assim, a má notícia é que de jeito nenhum, vim pra cá pra ficar 3 meses e ir embora, tá vetado. Deve ter sido um choque. Fiz Foi um os choque. steps todinhos, Na me preparei. hora, chegou. Na hora foi tá na minha hora de balde brilhar. de água fria, né? Parou, né? Mas aí que eles vieram. Mas a gente conhece, você é um cara ponta firme, você publicou demais, você teve mais de 100 publicações nesses 2 anos, e você é um cara que trabalha duro, que a gente conhece, gosta muito de você, todo mundo gosta de você, e tem esse background com milhares de procedimentos já feitos no Brasil, então a gente vai abrir uma exceção, né? E vamos oferecer um estágio, um fellowship para você de 1 ano. Então, se você quiser ficar aqui por 1 ano com a gente, tá mais do que bem-vindo. Aí pronto, né? Aí senta com a família. Aliviou, mas não aliviou, porque o plano era voltar 3 meses depois pro Brasil, em definitivo, né? Aí eu tive que conversar com a minha família. E agora? Volto ou não volto? Até esse ponto, tu já estava há quanto tempo nos Estados Unidos? Eu estava há 2 anos. 2 anos já longe da família. Não, na verdade, minha família veio para cá. Ela ficou aqui comigo em 2019, um ano inteiro. Então, eles vieram no final de 2018, ficaram até final de 2019, comecinho de 2020. Então, eu estava há 6 meses sem a família. Naquele ponto, eu estava 6 meses sem a família mesmo, porque era pandemia. Então, eu não podia voltar, eles não podiam vir, eu não podia voltar. Então, assim, estava todo mundo em lockdown. Isolado. Eles, inclusive, estavam no interior de São Paulo, enfim, estavam bem trancados mesmo, né? Então, foi nossa estratégia. E eu não ia ficar com a minha família esses 6 meses, porque se eu estivesse em São Paulo, eu ia ficar atendendo paciente com Covid, então eu ia ficar isolado mesmo. Ia ficar isolado, não ia poder ter contato com eles. Então, assim, não foi... nesses 6 meses foram totalmente aceitáveis e que a gente teria que ficar separado mesmo. Mas daí veio a bomba. Ó, tem uma boa e uma má notícia. Conseguiu lugar? Conseguiu lugar 1 ano de estágio nos maiores hospitais do mundo, Estados Unidos, né? UH de Cleveland, né? Das maiores referência mundial em estrutural, né? Dr. Guilherme Artisani, um renome internacional, um dos maiores operadores do mundo. Mas eu vou ter que ficar aqui mais 1 ano, né? E aí? Fico ou não fico? Aí foi uma grande decisão da minha vida, né? Acho que foi a maior decisão. Se ficava ou não ficava e o que fazer, se eles vinham, se eles não vinham. Então, conversei com meus pais, conversei com meus irmãos, conversei com minha esposa, com meus filhos, todo mundo junto, falou, é uma oportunidade única na vida, você nunca mais vai aparecer. Então, assim, ou você pega ou esquece. Então, pegue. Vai com tudo. Vai com tudo. E aí eu resolvi ir com tudo. E aí eu entrei e fiz uma residência, acredito que muito bem feita, né? E esse fellow, ele é como se fosse um fellow de intervenção mesmo, que o americano, por exemplo, que fez esse processo, teria esse mesmo fellowship ou foi uma situação especial? Sim, era o mesmo fellowship de um americano, só que já era um fellowship exclusivo de doenças estruturais. Então seria o 2º ano da residência. Dos 2 anos. Exato, dos dois. Geralmente é 1 ano que é obrigatório, mas todo mundo faz 2 anos de especialização. Seria o ano da especialização, né? Então, aí que vem o ponto que foi bem diferente da tua trajetória, da trajetória comum. Muitos especialistas, todo mundo que já fez a especialidade no Brasil, eles não conseguem fazer esse trajeto, né? Eles têm que começar fazendo a clínica médica, por exemplo, fazendo depois cardiologia, para depois fazer
intervenção e ainda Exato. depois chegar na estrutural. Exato. Então seria um trajeto extremamente longo que É. você estava meio que apostando aí que ia conseguir pular algumas etapas porque você estava com a mentalidade que ia voltar para o Brasil. É que você já estava pensando, você já sabe o que aconteceu no final, né? Informações eu não cheguei privilegiadas. lá, eu cheguei, Verdade. eu tô no ponto que eu vou treinar um ano E voltar. e vou voltar pro Brasil. Perfeito, né? Fico um ano treinando estrutural, volto pro Brasil. Então esse era o plano A e ficou sendo até o último minuto. No último minuto, eles falaram, olha, gostamos demais de você, ponta firme, trabalha bem, experiente, era tudo que a gente imaginava, né? E então você realmente eu fiz uma boa residência, né? Então eles falaram assim, então existe a possibilidade de você ficar mais um ano aqui. E se você ficar mais um ano, com 2 anos aqui você consegue a licença do estado. Com 2 anos de experiência clínica você consegue a experiência do estado de Ohio para poder clinicar aqui. Então topa. Pronto. Aí pronto. Outra aí, discussão. Outra discussão. Começou tudo Tem de uma novo, boa e uma má notícia. Uma boa e uma notícia. A boa é que me ofereceram mais um ano para depois desse ano virar médico realmente. E é uma notícia que eu vou ter que ficar mais um ano aqui e que é um caminho que não era seguro. Porque depois de 2 anos, se eu realmente não tivesse ninguém me contratasse, tinha tinha Um risco, né? um risco. Eles queriam me contratar, mas assim, milhões só de coisas palavra, né? podiam acontecer. Mas se eu ficasse mais um ano e desse errado, eu teria que voltar. Mas se desse certo, poderia ser médico aqui, né? Então, e assim, estamos falando do primeiro ano pós-Covid, aquela loucura, aquele desespero, um monte de estabelecimentos fechando no Brasil e hospitais tendo que remanejar, muita coisa quebrando. Então, assim, tava terror, né? Então, é um estado... Não aceitando ninguém de fora. Exato. Os clerkships pararam. Calamitoso. E eu pensando em voltar, que eu tinha emprego no Incor, mas só, né? Um Incor samaritano, mas assim, coisa pequena. Ia ser difícil me recolocar no mercado naquele momento. Então, aí a decisão não foi tão difícil de continuar mais um ano lá, né? E uma grande aposta, porque esse, como a gente está falando, é um caminho totalmente... Fio troncho. Não existe isso, né? O caminho certo é você acabar os steps, aplicar para o match, né? Você deve já ter tido algum... Ainda não conversei sobre o match. Isso é importante. Chama o Gabriel depois para... Gabriel é outro brasileiro que está aqui. O pessoal que está aqui que ele pode explicar bem isso. Mas assim, você acaba os steps, você aplica para o match, the match, que é um sistema, sistema na verdade americano, né? É todo um sistema que o cálculo matemático por trás, inclusive, ganhou um Nobel de tão complexo que é. Então, tanto os aplicantes quanto os serviços, as instituições, elas ranqueiam os participantes e aí você tem literalmente um match para você saber qual universidade que você vai. Então, esse seria o caminho certo, o caminho seguro, né, para quem quiser. Mas como eu estava ainda achando que ia voltar para o Brasil, eu falei, não vou fazer o match, eu vou fazer 2 anos e assim, enfim, se não der certo, eu aprendi bem, cheguei a fazer 500 TAVs, imagina, 500 TAVs, 200 Watchmans, mais de quase 100 Mitra Clips, então assim, uma super experiência. Pouca gente no Brasil tem tanta experiência quanto eu adquiri aqui. Então eu falei assim, vou voltar muito bem colocado mais um ano depois. Então eu fiquei tranquilo de ficar mais um ano para fazer isso, né? Mas a sequência certa, que inclusive colegas nossos do Core Lab fizeram, o certo é o jeito tradicional. Você faz o match, faz 3 anos de medicina interna, 3 anos de cardiologia e mais 1 ou 2 anos de hemodinâmica. E aí sim você tem a total segurança. Total segurança que você pode tirar o título de especialista americano e com o título de especialista americano, aí as portas estão abertas para você trabalhar em qualquer hospital dos Estados Unidos. Aí você escolhe, acadêmico, privado, enfim, aí você pode. Mas esse é o jeito tradicional certo, seria o match, seja the match e seguir essa sequência. O que eu fiz é um caminho, como tudo na minha vida, né, tudo tortuoso, né? Eu fiz um caminho tortuoso. E assim, a gente critica muito o sistema americano, que é muito difícil, mas assim, eles têm essa possibilidade de você fazer algo que não seja o jeito tradicional e acabar chegando no mesmo lugar. Né? Isso valoriza quem tem experiência clínica, valoriza quem não precisa refazer todo o treino de anos e anos que você já tinha feito, né? E se você for competente, você vai chegar no mesmo lugar. Mas é muito mais difícil e muito mais arriscado. Essa é uma brecha, né, que é para unanimidade, praticamente. Exato. Uma pessoa que é unanimidade na área e é chamada
para aquele hospital e a partir disso consegue recomeçar, né? Sei que tá falando. Mas mais ou Mas não menos é, isso. Sim, em teoria, é verdade, é isso mesmo. esse é o caminho assim, não Então, usual para exceções. eu conheço gente que fez o caminho tradicional, Gabriel, pode vir aqui falar, que está super bem. Conheço gente que fez o caminho que entrou junto comigo, entrou no mesmo ano que eu, lá no Core Lab, né? E agora está no primeiro ano do match, deu match, agora está no primeiro ano, então eu virei médico assistente. Ele tem mais 7 anos para chegar onde eu cheguei agora, mas ele foi um caminho seguro. Eu fiz uma aposta que eu podia ter tudo ou nada, né? E tem gente que optou pelo meu caminho, que apostou e tá há 3 meses de se formar e não tem emprego, vai ter que voltar para o país de origem. Então realmente foi uma grande aposta e no final das contas para mim, graças a Deus, deu tudo certo. Então vamos pular, a gente terminou o segundo ano, qual foi agora as divisões? Aí acabou o segundo ano, também deu tudo, graças a Deus, fui super bem, deu tudo certo. E aí vieram me oferecer um emprego aqui, né? Falaram, a gente tem um emprego para você de hemodinamicista, que é o que eu queria, né? Depois de tanto treinar, a única coisa que eu queria é que fosse hemodinâmica. Não precisava ser em estrutural, porque o meu background todo é em coronária, eu amo coronária, é o que eu me sinto confortável, né? Estrutural é uma coisa nova para mim. Estou confortável depois de fazer muito procedimento, mas eu já estava antes com coronária, é minha praia, é onde eu cresci, é o que eu respiro e igual andar de bicicleta. Eu entro lá e na hora vem conhecimento e você consegue realizar os procedimentos. Então eles me ofereceram essa posição aqui para poder ser hemodinamicista e nossa, foi um alegria, né? Uma alegria máxima, né? Porque é difícil, né? Depois de tudo isso que a gente conversou, anos e anos de estudo, e prova e struggle, né? E você aqui suando, dinheiro, a gente nem falou de dinheiro, né? Nessa trajetória a gente pulou vários assuntos que são muito importantes, mas o meu salário era uma coisa ridícula, né? Até o terceiro, até antes do último ano era um negócio ínfimo, irrisório, ínfimo, né? Então, realmente eu sobrevivi às custas do que eu tinha construído. Meus pais me ajudaram muito, então assim, não foi fácil, não é para qualquer um. Tinha que ter um background, tinha que ter um suporte. Sem esse suporte inicial, realmente eu não conseguiria. Né? E aí chegou essa oferta, aí aceitei, isso foi agora, não foi? Foi agora. Daí eu voltei para o Brasil porque eu estava com visto de estudante, troquei meu visto por um visto de trabalho, né? Um visto chama visto O, que o nome é muito chique, né? Que é Outstanding Abilities, né? Então é para quem tem habilidades extraordinárias, né? Então visto que é dado a pouca gente, mas basicamente depende do seu currículo, né? Do seu background. Meu currículo, como eu fiz muita pesquisa, então isso é importante, né? Ajudou muito, né? A hora que o advogado pegou, geralmente eles dão uma porcentagem, né? De chance de aceitar. Ele falou, a sua é 99,9999. Ele falou assim, só se tiver alguma tragédia no meio do caminho, você não vai aceitar. Ele olhou e falou assim, isso aqui é o que o americano, os Estados Unidos quer, é um profissional como esse trabalhando aqui, né? Então eles compraram o meu passe, né? Então eu transformei meu visto J em um visto O de trabalho e vim para cá agora nesse visto O e estou praticando medicina aqui no UAE como... Então, um sonho que vem se concretizando. Aqui a gente está rodando uns slideshows juntos com algumas imagens da trajetória dele aqui. Ele aqui no Cat Labs, se tu perceber alguma imagem que chame a atenção, pode comentar aí durante... todas elas, né? Essa aí tem toda a equipe, né, que eu falei, todos esses profissionais que me apoiaram, não tenho nem palavras para agradecer, né? O tanto de apoio que eles me deram, né? A minha família, minha esposa e meus 2 filhos. Então não tem nem como agradecer, porque não dependeu só de mim, dependeu de muitos fatores para eu estar aqui hoje. Né? Foi uma conjunção perfeita de astros que fez com que tudo desse certo, e graças a Deus que eu tivesse. E existe alguma diferença assim gritante que tu percebeu entre ser hemodinamicista aqui nos Estados Unidos e no Brasil? O que mais chama a atenção de diferença? Assim? Eu acho que a grande diferença é a disponibilidade de tecnologia, de materiais que a gente tem aqui. Não tem problema de materiais. Eu posso usar o material que eu quiser e eu não tenho que ficar justificando para o convênio por que eu utilizei. Se você utilizou e coloca uma explicação razoável, acabou, não tem problema nenhum. Né?
No Brasil, para conseguir usar o mesmo material para a mesma indicação, era um parto, né? Às vezes tinha que ir para briga judicial, às vezes não, muitas vezes começava com a briga judicial para provar para você colocar uma válvula, fazer um impelo, alguma coisa mais tecnológica, né? Então, acho que essa é a grande diferença. Aqui você consegue praticar a medicina, estado da arte da medicina, sem estar muito preocupado com esses altos custos. Eu acho que isso é um capítulo totalmente à parte, né? Então acho que a medicina aqui não tem como sustentar com tanto de gastos que tem, então é muito alto. Mas do jeito que está hoje em dia, para nós médicos é muito confortável. Você pode usar o equipamento que você achar mais adequado para o paciente, né? Naquele momento justificar e ponto final, acabou, não tem muito problema com o convênio. Já no Brasil é o contrário, você tem que usar o que tem. E às vezes até tem. Coisas absurdas. Quando começou o FFR, que é estado da arte, para você definir se tem isquemia ou não numa lesão, no Brasil eu cheguei várias vezes a pedir o FFR e negarem, porque falaram que não tinha evidência científica para você usar o FFR. Se eu fizer uma angioplastia aqui sem provar que o paciente tem arritmia, desculpa, sem provar que o paciente tem isquemia, eu vou para cadeia. Tem casos de gente que foi para cadeia aqui nos Estados Unidos porque tratou uma lesão sem comprovar isquemia. Então, assim, é um negócio surreal. Aqui você vai para cadeia. No Brasil, é o contrário. Eles não te dão a oportunidade de fazer E aí que vem minha pergunta seguinte. Existe alguma coisa aqui que tu percebeu que é pior que no Brasil, que você não sente que é tão adequado? No meu caso, tem a barreira da língua, né? Então, eu falo fluentemente, enfim, mas eu tenho ainda um sotaque muito pesado latino, né? Então, às vezes os pacientes, eles me olham de um jeito, tipo, né? Tipo, quem que é esse cara? De onde que ele vem? Por que ele está fazendo aqui? Né? Então, acho que às vezes tem um pouco de... Não é preconceito, mas eu acho que o paciente fica meio inseguro de não estar falando com o médico que fala a língua dele fluentemente, com gírias e tudo. Né? Eu sou muito preto no branco, eu falo tudo direitinho. O feedback é muito bom dos meus pacientes, é muito bom para a equipe toda, e tento fazer o melhor trabalho possível, mas às vezes tem os pacientes mais idosos, é difícil você falar, eu tenho que tirar a máscara, eu tenho que falar devagar. Criar o rapport é mais difícil numa língua que você não é confortável. Exato, né? E outra, né? Em português eu consigo me expressar 100%, em inglês eu diria que 70%. Então eu perco 30% dessa... Como é que fala? Traquejo. Desse traquejo. Eu perco 30% do traquejo que eu falaria, algumas gírias que eu gostaria de falar em português que eu não vem na hora em inglês, então perde um pouco realmente essa naturalidade de você se expressar, por falar a língua nativa, né? Mas então acho que esse é o grande downgrade que eu diria de fazer medicina aqui, não ter 100% de familiaridade com a língua para você poder fazer o que você realmente quer fazer. Exato, né? 100%. E aí essa foi a versão dos pacientes, mas e dos profissionais, do colegas de trabalho, assim, você percebe alguma diferença de tratamento? Tem muito coleguismo, né? Eu não posso reclamar, porque eu estou num hospital que tem muito estrangeiro, muito. Meu chefe é estrangeiro, o presidente é estrangeiro, os residentes são estrangeiros, tem um pouquinho, não sei, acho que meio a meio, talvez. Tem muito estrangeiro. Então, assim, num ambiente que tem muito estrangeiro, fica difícil você sentir algum tipo de preconceito, algum tipo de... Né? Deve ter, mas eu não sinto. Eu realmente, por enquanto, só tenho a agradecer e estou muito feliz com as oportunidades todas que eu tenho recebido e com meus colegas, me sinto muito à vontade. Né? Muito bom. Então, falando um pouquinho de pesquisa, qual é o papel assim, que você acredita que ela teve na sua trajetória? Foi uma coisa crucial? Foi. Falando... Sim, a resposta é sim. Por quê? Então, vamos lá. Quando eu estava no Brasil e quando eu estava vendo esses grandes serviços, né? Einstein, Sírio, pelo menos em São Paulo, né? Mesmo no Rio, a gente via que quem estava sendo contratado era quem tinha ido para fora fazer pesquisa e voltado, né? Aí ficava na minha mente, por que será que ele foi contratado e o outro não foi? Aí a justificativa era duas, muito simples. Primeiro, você consegue treinar qualquer pessoa para fazer esse procedimento. Então, trazer uma pessoa ou outra, tecnicamente falando, não muda muito, que você consegue treinar a pessoa para ficar boa, né? Agora, treinar para fazer pesquisa não é qualquer um que consegue fazer. Então, a gente prefere as pessoas que consigam agregar alguma coisa a mais para o nosso instituto.
E esses institutos, por exemplo, Einstein, Sírio, estou citando nomes aqui, Samaritano, eles já são muito grandes, eles não têm por que querer crescer mais do ponto de vista de assistencial. Então, o jeito deles crescerem, ser mais visíveis e crescerem internacionalmente é através de pesquisa. Então, para eles, o próximo passo, eles já cresceram a nível assistencial. O próximo passo é crescer em nível acadêmico. Então, por isso que eles contratam pesquisadores. E como era o teu contato com a pesquisa no Brasil? Tinha ou era... Tinha e... numa proporção menor? Sim, eu sempre fiz pesquisa, né? Justamente sabendo da importância que ela teria na minha vida. Inclusive aqui eu só fui contratado porque eu tenho esse background de pesquisa e aí, continuo fazendo pesquisa, muita pesquisa, né? E o contato que eu tenho e que as pessoas vão me levando para frente é porque eu tenho contato com pesquisa, eles me querem junto para fazer pesquisa e é assim que eu cresço junto em equipe, com a equipe de pesquisa, né? Então é fundamental. No Brasil, a gente tem bolsões muito importantes, extremamente fortes. Então, por exemplo, o Dr. Alexandre Abizaid, que foi quem me falou de você. Então, você está aqui porque o Dr. Abizaid conversou comigo e me pediu para a gente fazer essa ponte Brasil, Recife e Cleveland, né? E a gente fez, e que bom que deu tudo certo, né? Mas foi através dele. E ele é, acho que, um dos maiores pesquisadores do mundo, né? Inclusive, tem uma lista dos maiores pesquisadores do mundo, ele está incluído na lista. O cara é excepcional, uma pessoa maravilhosa, admiro muito, né? Meu chefe no INCOR também. E pessoa impecável, né? Não tenho o que falar. Ele me ajudou demais também, né? Como outros grandes chefes me ajudaram no Brasil também. Mas tem bolsões como o dele que são bolsões de pesquisa de altíssimo nível internacional, né? Então, eu no Brasil fazia pesquisa, tentava entrar em alguns trials desses que a gente tinha no INCOR ou que tinha em outros lugares, sempre fiquei vinculado, sempre tentei publicar a minha experiência, eu tinha uma experiência boa também, sempre publiquei hipotermia, enfim, aqueles, como chama? Telemedicina, quando a gente fazia para receber infartos de outros lugares, então a gente tem publicação em tudo isso. Né? Então, nossa experiência, então eu nunca deixei de fazer, porque eu gosto. Não vou falar que eu amo pesquisa. Pesquisa eu faço porque é igual comer salada. Eu odeio salada. Eu não gosto de salada, mas eu como todos os dias porque é importante para minha saúde. Pesquisa, já gostei mais. Faço porque é importante para minha carreira. E se vocês tiverem alguma pergunta, vão deixando aí nos comentários. A gente vai tentar responder alguma delas aí também antes da gente encerrar. Tá sendo muito bom a conversa. Muito bom ver esse caminho diferente, essa experiência diferente. Quando a gente chega aqui, pelo menos para mim, é você lidar com um mundo totalmente diferente. Longe da família, falando uma língua que apesar de você conhecer e saber falar, você não sabe falar 100%, como o senhor falou, né? E você tem que lidar com diversas culturas. O Core Lab, que muitas vezes o Dr. Guto falou, ele é um grande centro de pesquisa dentro da University Hospital do setor de cardiologia. Então, era uma instituição, vamos dizer, um departamento que tinha um foco totalmente diferente quando você chegou. Como era mais ou menos o foco do Core Lab na sua época e hoje em dia como é que está se transformando? Eu acho que o Core Lab sempre vi como um porto seguro. Meus grandes amigos aqui de Cleveland são todos do Core Lab, né? O pessoal que eu convivo, então vieram todos de lá, né? E é uma história de muito sucesso, né? Então, assim, todos nós que passamos por lá, eu acho que é um berço, né? Porque são pessoas que são muito são expoentes nos seus países, né? Então, enfim, tem esses expoentes todos de gente que quer dar um passo a mais. Eu acho que tem iniciativa de dar um passo a mais, né? Então, quem está lá já passou na prova de ter iniciativa. Então, são pessoas extremamente inteligentes, extremamente ávidas para contribuir e que já tem iniciativa. Então, todos que estão lá, a gente sabe que chegaram lá porque tiveram iniciativa e por ter isso na vida, tiveram iniciativa de vencer a vida aqui nos Estados Unidos. Então, acho que eu não lembro de um caso do Core Lab que não deu certo. O cara veio e não deu certo, teve que voltar. Não lembro. Assim, a gente pode até se esforçar muito, tem casos complexos, mas a grande maioria foi lá no Core Lab, foi como um berço de pesquisa. Então você vai lá, aprende a fazer pesquisa, melhora, tem um currículo robusto, né? E aí segue adiante. Segue adiante. A hora que você tem um currículo robusto, tem mais chance de conseguir um match melhor, de conseguir uma posição melhor na carreira e você avança. E assim,
como eu falei, depende de você, o que você quer da sua vida. O que você quer da sua vida, você vai conseguir. É só você querer. Você colocou uma coisa na cabeça. Tem até aquele saying, né? Que cuidado com o que você quer. Cuidado com o que você vai conseguir. Assim, colocou uma coisa na cabeça, você vai conseguir essa coisa. Eu falo para meus filhos isso. Cuidado com o que você quer, porque põe uma coisa na cabeça, você vai conseguir. Será que é isso que você quer para sua vida? Ah, quero ficar rico. Você vai ficar, mas será que é esse o segredo da felicidade? Então, só dando essas dicas, né? Então, o pessoal que está no Core Lab é um berço de talentos com muita iniciativa e que de lá eles conseguem ter pelo menos uma base para ficar pelo menos por um ano. Você sabe onde vai trabalhar. Você chega no hospital, você sabe que você vai para aquela cadeira, né? Às vezes tem alguém na sua cadeira, né, Pedro? Pedro assumiu minha cadeira lá no Core Lab, mas de dia ele usa. À noite sou eu que uso. Eu fico fazendo pesquisa. Mas, enfim, você sabe que vai chegar lá, tem uma sala, tem a sua mesa, seu computador e tem pessoas da mesma situação que você pode rely on, você pode depender delas. Então, tanto que os amigos meus do Core Lab me ajudaram, tudo. O Gabriel, que eu tô terceira vez que eu cito, você sabe, Gabriel tem que aparecer ele é um anjo para mim. Né? O Gabriel, ele me ajudou demais em todas as orientações que eu precisei para tirar a carteira de motorista, para tirar a Social Security Number, para mudar. Ele é o mestre do visto também, do Green Card. Sabe tudo. Ele gosto muito, é família, né? Então ele, enfim, não vou citar nomes aqui, mas todos eles, assim, para fazer mudança, iam me ajudar, para, sei lá, quando tinha alguma situação adversa, tinha alguém para você. Então acho que é uma grande comunidade que você inicial, para dali você ver o que você quer e seguir o seu caminho. Muito bom. A gente tem um comentário, né? Obrigado, Mariana, obrigado, Lúcia, obrigado, Paulo. Boa sorte. Paulo disse aí, muito bom, estou preparando para o processo há 2 anos. Match Week é semana que vem. Então, boa sorte, Paulo. Boa sorte, a emoção deve estar a 1000. O Isam, ele é uma das pessoas que está no Core Lab aqui com a gente. Ele nasceu aqui nos Estados Unidos, mas é do Líbano. Então ele é considerado um IMG e ele aplicou e com certeza vai dar match agora, semana que vem. Então eu tô nervoso por ele. Já tô planejando a comemoração por ele. Pois então boa sorte você também, Paulo. Tô torcendo por você também. Então eu acho que a gente pode ir caminhando pro fim dessa primeira conversa. Nosso objetivo aqui era contar um pouquinho dessa história. Eu sei que a história é muito longa. A história que a gente contou aqui hoje, ela não contempla todos os percalços. Isso que a gente nem falou da família ainda, a gente não falou, ia falar da família, ia falar de dinheiro, que querendo ou não, é uma parte crucial. Infelizmente esse processo, ele não é justo do ponto de vista financeiro, porque ele não permite que todas as pessoas consigam encarar ele. Quando você precisa entrar nesse processo, você tem que saber que ele é um processo custoso, é um processo de longo prazo. Exato. E isso é crucial também para as pessoas entenderem que os Estados Unidos não é um paraíso. Os Estados Unidos não é uma mina de dinheiro. Você não vai chegar aqui e você vai ficar milionário da noite pro dia. E todo mundo fala, nossa, estão lá nos Estados Unidos, que maravilha, tá rico, tá... Nossa, não, a gente passa perrengue. Passa perrengue. Inclusive tendo que cortar o próprio cabelo. Nossa. Ficando careca. Você tinha que ter falado com a gente. Tem jeitos mais fáceis de cortar o cabelo, enfim. Mas que todo mundo me falava também é que, pelo menos quando eu estava aqui, quando eu estava naquela indecisão, momento de decisão, se eu volto ou não volto, converse com a sua esposa, converse com seus filhos. Acho que esse que é o grande divisor de águas. É aí que você tem que estar com a sua família junto. Se não tiver com a sua família, nada acontece. Nada jamais poderia estar aqui se minha esposa está 100% on board, se meus filhos estarem 100% on board, se não fossem eles, minha esposa segurando as pontas com eles lá, imagina? Você todo fala que do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Você tem 2 filhos, não é? Tenho 2 filhos, um de 19 e um de 15, que vai fazer 16. Então, assim, são adolescentes, mas enfim. Inclusive, tá aparecendo aqui agora. Esse é o Luca, né? Que estava aqui quando estou aqui em Beachwood. Esse é o mais novo aqui em ou Cleveland, mais velho? Esse é o mais velho. Está com 19 anos, está fazendo faculdade de business. E tem o Gui, que apareceu antes, que tem 16, está no primeiro colegial. E, enfim, assim, tem que estar todo mundo on board, né? Se não fosse o apoio da minha esposa, o apoio dos meus filhos e dos meus pais, enfim, fosse apoio, tudo isso, jamais isso teria acontecido. Então não é um mérito meu, é um mérito da nossa família, da equipe chamada da família. Exato. Olha o meu carro lá. Olha lá que maravilha. E aqui foi onde você morou, não foi? Eu morava nesse condomínio, no Alcazar, que é
quarto e banheiro, né? Não tinha nem cozinha. Aham. E meu carro cheio de neve, tinha que como é que fala? Rastelar a neve, Limpar. enfim. Olha eu fazendo mudança, dirigindo Olha caminhão, né? aí, Rol. Olha aí, Paulo, que bom que você estudou com minha irmã. Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Se tiver interesse, a gente pode fazer um follow-up falando só sobre os perrengues Ó, que dessa bom, trajetória perrengue aqui. chique Perrengue aqui. chique, Perrengue nada chique, na verdade, né? Porque aqui, pseudo chique. pseudo chique. Bom. Tá certo? Muito obrigado para quem assistiu, muito obrigado para quem está assistindo isso aqui depois. Eu sei que tá um pouco tarde agora no Brasil e estaremos juntos na próxima. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. E doutor Dan, você quer falar as últimas palavras? Não, só agradecer, parabéns aí pelo seu blog, espero que dê tudo certo, que vai ser um sucesso. Gostei muito, que foi um depoimento da minha vida, né? Então, vou indicar para todos os amigos, se queiram saber um pouco mais, né? Familiares. E estou muito feliz, e graças a Deus deu tudo certo na minha vida. Lógico que tem que ter Deus, né? Você tem que ser Grato. tem que ser muito gratidão, né, a Deus e saber que eu tô aqui hoje em dia na posição de assistente, professor, tudo isso graças a esse conjunto todo de fatores de trabalho, de pessoas, de família, tudo alinhou e deu tudo certo. Amém. Exatamente, é isso. Não existe um caminho fácil, não existe um caminho que é só maravilhas, mas existe trabalho duro e existe no final diversos brasileiros aqui nos Estados Unidos e pelo mundo tentando exercer a medicina de excelência, tentando dar o melhor para o seu paciente, e essa é uma história inspiradora. Muito obrigado, tchau, tchau, pessoal. Tchau.